Olá, pessoal. Nesta aula, a gente vai dar continuidade ao mesmo conteúdo do tópico da aula anterior, que é a implementação do analisador sintático preditivo. Só que agora a gente vai, ao invés de fazer ele na mão, a gente vai usar um gerador, que é o Antler. Okay? Então, vou usar aqui o mesmo programa de entrada da última aula. Tá? Vamos minimizar ele aqui. E vamos começar a construção dele. Eu vou usar aqui o NetBeans. Okay? Então, vamos criar um novo projeto. Dessa vez eu vou criar um projeto usando o Maven. Porque a integração do Maven com o Antler ela é mais fácil, ela é mais legal de ser feita. Dá para a gente fazer de uma forma bem automatizada aqui. Tá? Então vai ser um projeto do Java com o Maven. Vamos criar aqui o nome dele, alguma sintático. E o Group ID, vamos colocar aqui o nosso domínio, br dc compiladores. Então a gente tem aqui o nosso projeto criado pelo NetBeans segundo o Maven. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é incluir as dependências para o Antler e para o plugin do Antler. Quer dizer, existe um plugin do Antler que facilita na hora de transformar a gramática em um analisador sintático implementado mesmo, tá? A gente vai ver como fazer isso. Para quem não conhece o Maven, né, ele tem uma estrutura, aqui, uma estrutura que é baseada em um arquivo POM, que é o modelo de projeto. E aqui que eu vou colocar as dependências e as configurações do código, tá? Esse projeto, esse arquivo ponch é criado por padrão aqui pelo NetBeans, ele não tem nada, e a gente vai adicionar aqui as dependências. Eu tenho isso aqui lá no meu roteiro, então eu não vou digitar tudo, tá? E eu vou só explicar o que eu vou colocar aqui para vocês. E tudo isso que eu peguei, na verdade, do site do próprio Antler. Ok? Então vamos lá, o que eu vou colar aqui, ó? Eu colei duas coisas. Primeiro eu colei aqui dentro da aba de Build Plugins, um plugin do Antler para o Maven. Ó, então ele chama Antler Maven Plugin. Estou usando a versão 4.7.2, não sei se essa é a última versão quando você estiver assistindo esse vídeo, mas é a que está funcionando aqui. Basicamente eu vou adicionar um novo objetivo de execução na hora de construir um projeto. Tá? E eu vou ter o Maven Assembly Plugin, que vai ser usado para gerar um jar final com as dependências. Por que isso? Porque eu preciso ter um arquivo gerado para executar esse projeto aqui que inclua o Antler. Né? E por isso eu tenho que colocar esse com dependências aqui, ó, porque o que ele gera por padrão não tem as dependências incluídas no mesmo jar. Então por isso facilita na nossa execução. E aqui eu tenho a dependência mesmo da classe, né? Dependência do projeto para as classes do Antler que eu estou usando para poder compilar depois esse projeto aqui. Ok? Então, com essas duas inclusões, três inclusões, na verdade, aqui dentro do arquivo .xml, a gente já consegue trabalhar com o Antler dentro do projeto do Maven. Bom, o Antler, a gente já viu, né, na aula de análise léxica, ele depende de um arquivo fonte que é a gramática, que é um arquivo .g4. A gente também já viu que esse plugin depende de uma estrutura correta aqui de diretórios, que eu vou criar aqui. Ó. Então, basicamente, eu tenho que vir aqui na parte de arquivos do meu NetBeans, onde eu vou ver a estrutura de diretórios real do projeto, né? Porque essa visão de projetos é uma visão lógica, né? Aqui é a visão real. E eu vou criar uma pasta aqui junto com o Java, eu vou criar uma pasta chamada Antler 4. Essa pasta Antler 4 é onde vão ter os fontes usados pelo plugin do Antler. Okay? E aqui eu preciso criar uma estrutura de diretórios que imite a estrutura de diretórios e pacotes das classes que eu vou gerar. Então vou ter que criar aqui, ó, br ufscar dc compiladores alguma sintática, que é a estrutura de diretórios que eu vou utilizar nos pacotes das minhas classes, ok? br ufscar dc compiladores alguma sintático. E aqui eu vou criar o meu arquivo alguma.g4, que é o arquivo fonte usado pelo Antler. Bom, depois que eu criei aqui essa estrutura de diretórios, eu posso voltar para a visão de projetos aqui. Ó, e isso vai aparecer dentro de Other Sources. Quer dizer, é um arquivo fonte, porque está dentro do src, né, da pasta source, e que não é Java. Né? Aqui estão os fontes Java, aqui estão os outros fontes que não Java. E aqui eu vou colocar a minha gramática. Ok? Bom, a minha gramática é a mesma da aula anterior, só que eu vou ter aqui a inclusão das regras léxicas. Então eu vou copiar e colar aqui para vocês.
e vamos ver o que ela tem. Bom, tem as regras léxicas, então tipo var, número inteiro, número real, variável, cadeia, operador aritmético 1, 2, operador relacional, operador booleano, comentários, espaços em branco, esses aqui ignorados. Tudo isso aqui a gente já tinha visto na aula de análise léxica. E aqui eu tenho as minhas regras sintáticas, que eu fiz basicamente igualzinho no exemplo anterior. Eu só copiei e colei aqui, ó. Então ficou as mesmas regras aqui. Okay? Inclusive, vocês podem ver que não tem necessidade de fatorar a esquerda, nesse caso aqui. Ah, não, fatorar a esquerda não, desculpa. Não tem necessidade de remover recursão à esquerda, porque o próprio Antler vai fazer isso para a gente. Então, ele vai transformar essa definição aqui em uma definição recursiva onde não tem recursão à esquerda. O que mais que eu tenho para mostrar aqui? Ah, tá. Aqui eu também estou usando o parênteses, ó, dentro da expressão relacional. Porque também o Antler vai conseguir resolver essa ambiguidade aqui, do jeito que ele trabalha. Ele trabalha com uma técnica avançada, então ele vai detectar que essa expressão aritmética e expressão relacional são ambas possíveis de começar com um parênteses, só que ele usa, né, uma forma de análise sintática que ele chama de leve, né, uma fase especulativa, onde ele consegue decidir qual que ele vai utilizar, mesmo tendo um prefixo em comum. Por isso que a técnica All-Star ela é tão legal. Você consegue, você não precisa fazer as transformações da gramática como a gente fez para a implementação manual. Okay? Então, simplesmente digitei a gramática aqui, vou salvar e aí eu posso transformar isso ou mandar gerar o reconhecedor. Para gerar o projeto aqui, ó, basta eu clicar com o botão direito e escolher o Build. Nesse momento ele vai executar o plugin do Antler, que foi configurado lá no POM, e ele vai gerar um código-fonte aqui do analisador. Vamos esperar ele funcionar aqui. Pronto, terminou. Pode ver que ele criou aqui uma pasta, ó, um pacotinho chamado Generated Sources. E aqui a gente tem o código gerado para o Lexer e para o Parser. Tá? Nesse caso aqui é uma gramática que tem os dois. Lembrando, lá no analisador léxico, a gente estava gerando só o léxico. Né? Aqui a gente está gerando os dois casos aqui. Nesse momento aqui, ó, a gente pode ver que não teve nenhum erro nessa geração. O que apareceria nessa janelinha aqui, ó, que é a janelinha do build. Ok? Só para a gente ver o erro acontecendo, eu vou introduzir um erro aqui. Vamos esquecer um ponto e vírgula, por exemplo. Aqui. Vamos salvar e vamos dar o build aqui para a gente ver o erro. Olha lá, apareceu um erro aqui. Com alguma G4, linha 49. Exatamente onde faltou o ponto e vírgula aqui. Né? Na verdade, é na linha anterior que faltou um ponto e vírgula. Né? Ok? Então, trabalhar com Antler é muito fácil. Você configura o plugin do Maven. E eu estou usando o NetBeans, mas se você não quiser usar o NetBeans, dá para fazer isso também em outro ambiente, como o IntelliJ ou como o Visual Studio Code. E aí você, ao construir o projeto, no caso que ele vai executar automaticamente, né, o comando que vai incluir o plugin do Antler, que vai chamar o transformador e que vai produzir o parser aqui. Então é muito tranquilo. Você digita a gramática, manda gerar, testa, digita a gramática, manda gerar e faz esse ciclo aqui. Uma coisa que a gente pode ver nesse código gerado é que ele está usando o pacote que eu queria mesmo. Ó. Se você olhar o código do alguma parser, né, vamos abrir aqui. Ele declarou o pacote aqui, ó, package, br, fiscar, dc, compiladores, alguma sintático. Ele declarou esse pacote aqui, que é o que eu queria, por causa da estrutura de diretórios lá do other sources. Né? Antler, br, fiscar, dc, compiladores, alguma sintático. Ele copia dessa estrutura aqui para gerar os pacotes. Outra coisa legal do Antler é que o código gerado ele é muito parecido com o código que a gente faz na mão. Então vamos olhar aqui no nosso código gerado a regra programa, por exemplo. Vamos olhar a regra programa aqui. Aqui é a regra programa. Ele tem alguns detalhes a mais, obviamente, porque ele é um código gerado automaticamente. Né? Mas essencialmente ó, ele tem um match do T0, que deve ser o 2 pontos. O match do T1, que deve ser declarações. Aí ele tem a chamada recursiva para a lista de declarações. Aí ele tem o match do T0, que deve ser o 2 pontos de novo, o match do T2 e o lista comandos. Essa estrutura é muito igual àquela que a gente fez na mão, né, na última aula. Então você pode comparar aí para você ver. E quando a gente tem algum momento que fazer uma decisão, ele tem aqui um switch. Né? A gente fazia com if, né, mas ele tem um switch. Mas essencialmente é a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui ele vai, no caso da lista de declarações,
Ou ele vai ser uma declaração seguida por uma lista, uma chamada recursiva, ou uma declaração sozinha. E esse if, né, que ele chama de switch, é o que ele gera com Adaptive Predict. Isso aqui é a essência da técnica All-Star, que é a predição adaptativa, que ele vai fazer a fase especulativa, vai testar e vai mandar o macaco treinado lá para frente da sala e tentar encontrar a alternativa correta. Tá? Tudo isso está condensado nesse Adaptive Predict. Mas a execução do analisador é essencialmente a mesma que a gente faria à mão. E isso torna esse analisador sintático muito fácil de entender e muito fácil de depurar. A gente consegue executar um passo a passo aqui, usando um debugger, né, por exemplo, e detectar algum tipo de erro, né, detectar quando acontece algum comportamento que a gente não está entendendo no analisador e possivelmente guiar a gente no processo de reescrita da gramática, caso seja necessário. Tá? Então o Antler é bem legal por causa desse aspecto também. Então vamos botar para rodar. Eu vou pegar esse meu projeto, vamos criar um arquivo aqui com a classe principal. Para fazer o uso do Antler, do parser gerado, no caso que eu estou no mesmo pacote, tá vendo? Então, como eu estou usando o mesmo pacote, não preciso nem importar as classes geradas pelo Antler. Vamos criar o nosso main. E no caso aqui, já está configurado que essa classe é o main. Né? Se você seguir o meu roteiro aí, lá no arquivo.xml, já tinha aqui definido um main class. Ó. E esse main class já era esse BR Fiscal DC compiladores alguma sintático principal. Ok? Então essa classe já está corretamente. Se você quiser definir uma outra classe principal, você tem que lembrar de trocar aqui no arquivo.xml. Ok? Então beleza, aqui eu vou inicializar então as classes do Antler, geradas pelo Antler. Antes eu preciso declarar um ShyString. ShyString é o fluxo de tokens, desculpa, o fluxo de caracteres, que é o equivalente ao nosso leitor de arquivos texto que a gente tinha feito lá no nosso processo manual. Vou importar aqui a classe, né? E eu acho que eu já falei isso na aula de análise Lexia, mas não custa repetir aqui. O Antler ele tem duas versões distintas simultâneas, que é a versão 4 e a anterior, né? Que é a de 1, 2 e 3. A gente vai estar trabalhando sempre com a versão 4. Então, sempre que você for importar uma classe, né, ela tem duas versões. Então, você tem que importar a versão 4 no momento desse vídeo. Né? Então, eu vou usar o ShyString. Então, eu vou construir esse ShyString através da classe ShyStreams from FileName. Então, eu vou pegar o primeiro argumento da linha de comando e vou implementar. Também vou importar aqui o ShyStreams. Nesse caso aqui, ele está dando uma indicação que pode acontecer um erro, né? Uma exception. Então, eu vou fazer um tratamento bem simples aqui, colocando o throws aqui no método main. Beleza, agora a gente vai fazer a inicialização do lexer, que foi gerado. Alguma lexer, CS. Então, o alguma lexer depende do leitor de arquivo texto, que no caso aqui é o ShyString. Beleza, agora vamos fazer o buffer de tokens, que a gente tinha implementado manualmente na última aula, usando uma arraylist. Aqui existe uma classe para isso, que é a Common Token String. Vamos importá-la também. Também é a versão V4 aqui. E por último, vamos inicializar o nosso parser. Eu vou passar para ele o fluxo de tokens, que aponta para o lexer, que aponta para o arquivo. E a gente começa a nossa execução do mesmo jeito, chamando a nosso símbolo inicial, porque esse é um analisador descendente, ou seja, ele vai começar pelo símbolo inicial da gramática e vai descendo na árvore para construir a nossa árvore sintática, ok? Então a gente chama a regra programa, que é a primeira regra. E pronto, com isso a gente já pode executar, a gente já pode testar esse código gerado aqui. Vamos compilar. Vou dar um build aqui, ó. Ele vai produzir aqui embaixo um arquivo .jar executável, ele vai mostrar para a gente o que a gente pode trabalhar. Ok, bom, ele terminou, executou aqui, na verdade ele mostrou na última linha, que ele instalou, né, ele chamou de installing aqui. Ele gerou esse arquivo jar, ó, alguma sintaxe com 0 snapshot jar com dependências. Então esse é o arquivo que ele gerou e que a gente vai poder executar. Bom, então vamos fazer o teste. Vamos rodar o nosso programa, está aqui o programa fonte, né?
não tem erro sintático, vamos rodar. Java, -jar. Aí eu vou colocar aqui, né, o caminho. NetBeans Projects, alguma sintático. Ele criou a pasta target. O Maven sempre trabalha com a pasta target como geração de código, né? E o arquivo jar, alguma sintático 1.0 snapshot, jar com as dependências. Isso é gerado pelo plugin do pacote do Maven. E eu vou apontar para ele aqui o caminho do nosso arquivo, desktop programa.txt. Bom, ele executou e ele mostrou essa mensagem aqui, ó, linha 18, coluna 21, não tem alternativa viável na entrada C número 1 maior que o número 3 e. Vamos entender esse erro aqui. Ó. Então, linha 18, coluna 21. Vamos olhar nosso programa de entrada. Linha 18, coluna 21. Aqui. Então, esse cara aqui, ele deu um erro sintático. E não tem erro sintático aqui. Esse programa está correto. Tanto é que nosso analisador manual funcionou. Ele reconheceu corretamente aqui. Então, o que é que está acontecendo? A gente vai aprender agora como a gente pode tentar depurar esse problema aqui. E uma coisa que pode estar acontecendo aqui é uma interpretação errada dos tokens. Porque se a gramática foi digitada e ela estiver correta, né, e ela está, porque a gente usou ela para funcionar, para trabalhar com outro, então deve ser algum outro problema. Então vamos depurar o léxico para a gente ver se a gente consegue identificar a origem do problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no meu código principal e eu vou mandar imprimir aqui, ó, os tokens que estão gerados. Então, vamos ler os tokens aqui um por um, né? Vou chamar o next token, que é o método gerado pelo analisador léxico. Enquanto não chegar no fim de arquivo, eu vou imprimir esse cara aqui, system.out.println. Vou imprimir daquele jeitinho que a gente já está acostumado, né? Então, o menor, alguma lexer.vocabulary.getDisplayName. Então, vou mostrar qual que é o nome daquele token, t.getType. Vou mandar imprimir o tipo dele. Vou imprimir uma vírgula. E vou mandar imprimir o texto, t.getText. Vamos importar aqui o token, também a versão 4. E vamos tentar rodar esse cara aqui para a gente ver que tokens que ele está gerando. Opa, tem um erro aqui. Faltou um fecha parênteses aqui. Vou compartilhar mais no final. Pronto. Então a gente tem aqui a nossa impressão. Deixa eu dar um enter para ficar mais fácil de enxergar. Então eu vou imprimir o nome do token, vírgula e o texto. Então vamos compilar. Produzir o nosso novo analisador aqui. Então ele vai compilar tudo de novo e a gente vai rodar para a gente ver o que vai acontecer. Para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Vamos lá. Deixa eu limpar e vamos rodar de novo. Faltou imprimir o menor para fechar aqui, né? Só para ficar bonitinho. Vamos fazer aqui para não se confundir. Beleza. Vamos de novo. E vamos lá. Vou voltar para o começo do programa. Aqui. E o nosso erro está acontecendo, vamos lembrar, no primeiro C aqui. Não, desculpa. É no outro C aqui, ó. Não, na verdade, é esse aqui, né? Na linha 18, né? Então vamos olhar o que está acontecendo aqui com esses... com esse lugar aqui, essa linha especial aqui, né? Linha 18. Então é depois do número 1 maior que... C número 1 maior que o número 3, né? Então, vamos achar esse cara aqui. Declarações, variáveis, aí começou o algoritmo aqui. Tem o ler variável, operador relacional. Aí tem o primeiro C aqui, ó. Número 1 maior que o número 2, não é esse. Então vamos lá para frente. Atribuir aqui. Aqui é outro C, ó. C, número 1 maior que o número 3. Aí o que vem depois
É um booleano e, certo? E aqui está o problema, ó. Ele reconheceu e como sendo variável, ao invés de um operador booleano. Ou seja, no nosso analisador léxico não está reconhecendo corretamente a palavra-chave de variável. E aqui que está a origem do problema. Então é um problema no léxico. Bom, então vamos resolver o problema. Vamos abrir o nosso arquivo da gramática. E vamos achar aqui o operador booleano. O operador booleano está aqui. E o problema, como sempre, na verdade, eu já fiz esse mesmo exemplo anteriormente, porque é um problema muito recorrente. Então, eu estou fazendo questão de causar ele várias vezes. Então, já fiz esse exemplo na aula de análise léxica. É que essa regra está está depois de variável. Como variável também engloba esses mesmos padrões aqui, né? Quer dizer, e é uma variável, né? Ele nunca vai passar daqui para baixo, então ele não vai reconhecer as palavras-chave e o. Então pronto, agora deve resolver o problema. Então vamos limpar aqui, construir de novo. E vamos rodar esse exemplo. Ah, esqueci de remover as linhas aqui, ó. Deixa eu comentar aqui, senão ele não vai fazer a análise corretamente. Vamos tirar esse cara e vamos produzir de novo aqui. Está compilando. Vamos rodar de novo. Executou e não aconteceu nada, ou seja, ele não mostrou nada, quer dizer que ele funcionou. Ele passou pelo programa sem detectar nenhum erro. Vamos colocar alguns erros então, né, para a gente ver. Então vamos colocar aqui um C maior, número 1 maior que número 2, maior que, né, sem nada aqui. Vamos rodar de novo. Ela detectou na linha 12, coluna 21. Linha 12, coluna 21. Agora 21 é aqui, né? Exatamente o lugar que ele terminou de reconhecer corretamente. E se eu fizer aquele mesmo erro de anteriormente, da última aula, né? Vamos colocar ler duas variáveis aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Não deu erro nenhum. Se você assistiu a última aula, você já sabe por quê. Para o analisador que eu implementei, isso aqui é um programa válido. Daqui para frente, ele não interessa para ele. Ele não precisa garantir que está funcionando. Certo? Então, não é um tipo de erro que o analisador vai detectar. Se eu quiser que ele detecte esse tipo de erro, eu preciso obrigatoriamente, no meu arquivo de entrada, na minha gramática, né, garantir que o meu programa termina no fim do arquivo. Quer dizer, depois que eu tiver a lista de comandos, vai ter que ter o fim do arquivo e não pode ter nada de errado. Então, vamos colocar o EOF aqui, vamos gerar de novo. E aí ele vai detectar corretamente esse erro. Agora funcionou. Ele estava esperando o EOF e apareceu o número 2. Outra coisa que eu queria mostrar aqui nessa aula é a forma com que o Antler lida com listas, né, e a eBNF estendida. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui a lista de comandos, tá? A lista de comandos está aqui. É um comando, depois uma lista e um comando de novo. Ele vai gerar, nesse caso aqui, vamos abrir o código gerado para a gente entender. Vamos achar lá a lista comandos. Está aqui a lista comandos, vamos chegar nele. Está aqui a regra lista comandos. A implementação que ele faz é exatamente como está na gramática. Então ele vai ter um switch e ele vai saber, se for um caso, ele vai rodar comando e lista comandos recursivamente, se não, apenas um único comando. Ok? É uma implementação recursiva. A gente sabe que isso, né, uma implementação recursiva, às vezes pode ser transformado num while, né, numa repetição. E se a gente ajudar ele da seguinte forma, ó, então eu vou dizer que o comando, na verdade, é um comando mais, que é uma notação da BNF estendida, ou eBNF, que é uma repetição uma ou mais vezes, né? Então é um comando, uma regra que não usa recursão. E o Antler vai considerar isso, vai levar isso em consideração na hora de gerar o parser e não vai implementar a versão recursiva. Ele vai implementar diferente. Então vamos lá, vamos rodar de novo aqui e vamos ver ele gerando o novo código aqui. Ver se já está no lugar certo aqui. Sim. Então lista comandos. Olha só. Agora eu tenho um do while.
que é uma implementação mais eficiente do que uma implementação recursiva. Ou seja, ele leva em consideração a forma que você escreve as regras para simplificar o máximo possível, para você conseguir uma implementação melhor. Dá para a gente fazer a mesma coisa aqui no lista de declarações, né? Que é a mesma estrutura. Lista de declaração, declaração mais. Ok? Então, com isso, a gente tem aí uma forma alternativa de implementar as listas. Bom, para encerrar a aula agora, vamos mostrar algumas coisinhas que o Antler já pode fazer para a gente e que vão ser muito úteis, né? Tanto para análise sintática, se eu quiser trabalhar com ela, né? Ou também para análise semântica lá para frente. Porque o Antler não serve só para você dizer se um programa está correto ou não, ele também serve para você trabalhar com a informação que está ali, para você fazer alguma coisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha regra programa, eu vou inserir algumas ações semânticas aqui dentro, para mostrar que ele já vai executar e vai conseguir fazer o que eu quiser. Por exemplo, assim que aparecer a regra programa, que na verdade é a primeira regra, né? Eu vou imprimir, ó, começou um programa. Então, sempre que eu abro chaves e fecho chaves no meio de um corpo de uma regra sintática, ele vai interpretar isso como uma ação, né? Quando eu gerar o código aqui, deixa eu mostrar para vocês o que acontece. Na verdade, ele vai copiar e colar esse código que eu digitei aqui dentro lá para o parser gerado. Então, na regra programa, vamos lá no comecinho, né? Vamos achar aqui a regra programa, aqui. Olha lá, ele copiou aquele trecho de código que eu tinha colocado ali. Então, durante a execução do analisador sintático, ele já vai colocando as ações que a gente quiser. Então, por exemplo, eu quero imprimir que apareceu um programa, eu quero imprimir as declarações, então vamos colocar aqui, ó, System Out declarações. Vamos colocar um espacinho aqui. Aí depois eu quero imprimir os comandos. Vamos colocar aqui, algoritmo. Ok? E aí, para cada declaração, eu vou imprimir a cada declaração. Vamos colocar aqui, ó, systemout.println, colocar um N mais aqui, declaração var igual, vamos imprimir o conteúdo da variável. Ele tem uns metasímbolos para você trabalhar na gramática. Então, se eu quiser pegar o conteúdo da variável, do token variável, eu coloco cifrão variável.text. Ele vai pegar o lexema desse token. Tipo igual, mesma coisa, cifrão tipo var.text. Vou pegar o texto dessa regra aqui, desse token aqui. Então, vou imprimir a minha declaração. E vamos pegar, por exemplo, o comando atribuir entrada e saída. Então, vamos lá no comando atribuição, vamos imprimir. Variável.text igual a... Vamos pegar o conteúdo inteiro da expressão, a expressão aritmética.text. Veja que ele consegue pegar também o texto de uma regra sintática, de um não terminal. Ele vai condensar o texto que aparecer aqui, né, e vai conseguir imprimir. Claro que essa regra só vai funcionar se eu colocar ela depois, né, de ele ter reconhecido. Se eu colocar isso aqui, ó, ele não vai dar certo, porque ele não passou pela análise sintática, então ele não conseguiu analisar a expressão aritmética, então ele não tem o texto dela inteiro ainda, certo? E pode ser que, inclusive, ele nem execute, pode ser que ele dê um erro sintático. Então, não é correto você fazer isso. Então, o lugar que você coloca as ações aqui é relevante, tá? Bom, então, vou imprimir aqui uma atribuição. Vou imprimir aqui o ler, por exemplo. Então, variável text não, igual a, sei lá, entrada. E beleza, vamos fazer isso aqui. Vamos ver se vai funcionar. E a gente testa aqui o nosso analisador gerado. Aqui tem um problema. Quando a gente vai digitando aqui dentro, pode ser que a gente cometa erros de digitação do Java e que não são erros do Antler, são erros do Java, né? Vamos ver o que apareceu aqui, ó. Ele está dizendo que, ó, no parser gerado, na linha 871,
177 faltou fechar parênteses. Então vamos lá olhar na linha 871. Tá aqui, ó. Faltou fechar parênteses aqui no comando de entrada. Parênteses. Aqui. Vamos de novo. Então é meio chatinho você trabalhar com o Antler para você colocar as ações em Java aqui dentro, tá? Mas a gente vai ver na próxima aula de análise semântica que tem uma forma alternativa para trabalhar com um semântico. Bom, funcionou. Então a gente pode testar para ver se realmente ele está analisando o programa e produzindo essas coisas corretamente. Bom, então vamos testar. Vou rodar aqui o meu programa. Olha lá, funcionou. Começou um programa, declarações, ele pegou 4 declarações, vamos comparar com o nosso código de entrada. São 4 declarações mesmo. Cada vez que ele passou por uma, ele imprimiu. Aí ele teve uma atribuição, ó, número 1 igual à entrada, que é o ler aqui, ó. Ele deu erro sintático, ó, que eu tinha colocado esse cara. Vamos apagar ele. Vamos rodar de novo. Olha lá, funcionou. Ele conseguiu mostrar todas as atribuições que eu tinha, todas as atribuições e leituras, né? Então, esse aqui é um comando de leitura, esse aqui é um comando de atribuição. Então é assim, a gente consegue colocar as nossas ações semânticas no meio do código para poder ir executando alguma coisa que a gente quer. E também dá para a gente fazer comunicação, conversa entre as nossas regras. Então eu posso falar o seguinte, uma regra produz um conteúdo que vai para outra. Né? Dá para você trabalhar com esse tipo de coisa. Quer ver? Ó? Aqui no lista comandos, deixa eu modificar. Eu vou colocar um código aqui. Ó. Então eu vou abrir parênteses, fechar parênteses aqui dentro do mais. Né? E eu quero fazer o seguinte, cada vez que aparecer um comando, eu vou imprimir, ó, system.out.println, apareceu um comando do tipo, eu vou imprimir cifrão comando ponto tipo comando. Eu vou imprimir o tipo do comando que apareceu, onde tipo do comando vai ser uma propriedade da regra comando. Tá? E eu vou definir isso aqui, ó. Então eu vou dizer que comando retorna. Ele tem um returns aqui, que é uma string tipo comando. Ou seja, eu consigo dessa forma, em uma regra, ler um valor de outra que foi atribuído aqui, né? De alguma forma. Tá? Então, dessa forma eu consigo comunicar as regras, fazer uma comunicação entre as regras. É que basta eu atribuir, então, né? Então vamos fazer, ó. Tipo comando é igual a atribuição tipo comando igual a entrada, tipo comando igual a saída, tipo comando igual a condição, tipo comando igual a repetição, tipo comando igual a subalgoritmo. Ok, vou tirar essas outras ações aqui para a gente não poluir muito a saída. Ok? Mas olha que legal, a gente consegue então fazer as regras conversarem entre si. Isso é uma possibilidade que o Antler dá para a gente poder enriquecer a análise sintática, né, com informações que eu às vezes precise trazer de uma regra para outra. E isso vai ser muito útil para análise semântica, como a gente vai ver na próxima aula. Então, vamos ver a execução. Olha lá, consegui fazer a conversa em uma regra e outra. Quer dizer, dentro da regra comando eu consegui ver um valor que veio analisado lá da regra do comando específico. Né? Bom, e dá para fazer também outro tipo de retorno. Né? Por exemplo, ó, eu quero fazer aqui no lista comandos num comandos. Eu quero retornar o número de comandos que essa lista tem. Como é que eu faço? Eu declaro aqui que ele vai retornar o número de comandos. Eu posso programar aqui dentro, né, de boa. Eu posso programar em Java normalmente. Então eu vou abrir aqui num comandos igual a 0, por exemplo. Vou inicializar com 0. E sempre que aparecer um comando, num comandos igual a num comandos. Opa, errei aqui. Eu posso fazer um mais aqui. Acho que funciona.
certo? Eu consigo trabalhar com inteiro, por exemplo. Né? E eu posso ter mais do que um retorno. Né? Então, uma string aqui, sei lá, último comando. Vamos gravar o último comando aqui também. Cifrão último comando igual a cifrão comando.text. Eu posso ter mais do que um tipo de retorno, ó, não é apenas um. E aí lá, quando eu estou chamando lista comandos, eu posso usar esses valores. No caso aqui na regra programa. Vamos colocar aqui. System.out.println número de comandos. Cifrão. A gente pode também fazer o seguinte, ó. lc igual. Eu dou um apelido para ele, ó. Então lc.numComandos. Vamos imprimir o último aqui também. System.out.println último comando. lc.último comando. Bom, se eu não errei nada na digitação aqui, a gente vai conseguir compilar e testar essa troca de informações aqui entre as regras. Ok? Então essa atribuição também é bastante legal quando a gente tem múltiplas regras com o mesmo nome, né? Múltiplas ocorrências da mesma regra. Por exemplo, ó, quando a gente tem aqui no... Como que eu não vou ter o exemplo? Aqui, por exemplo, ó, comando condição, eu tenho um comando e outro comando. Eu tenho duas ocorrências do comando. Então eu poderia fazer assim, ó, cmd1 igual a comando, cmd2 igual a comando. Então na minha ação semântica eu posso trabalhar com o 1 e o 2 separadamente aqui, tá? Bom, mas vamos testar para ver como que vai funcionar isso aqui. O número de comandos 9, o último comando é imprimir o número 3. Ok? Vamos ver se está certo isso aqui, ó, número de comandos 9. Não parece, né? 1, 2, 3, 4, lembrando que isso aqui é um comando só, né? 5, 6, 7, 8 e 9. Não está certo. Se eu quisesse entrar dentro de cada subcomando, eu teria que entrar nas sub-regras e assim por diante. Ok? Bom, com isso a gente encerra a aula de hoje. Né? Essa aula aqui mostrou basicamente o mesmo conteúdo da aula passada, só que usando o Antler, né? Que é muito mais fácil, é muito mais rápido. Né? Você simplesmente digita a gramática e deixa ele fazer todo o trabalho para você. Então a gente basicamente trabalha com o arquivo G4 somente. A gente não vai entrar nesse arquivo aqui, que é o arquivo gerado. Mas o que eu acho importante vocês entenderem também a aula passada, né? A aula passada ela não é desprezada, né? Ela vai te dar o conhecimento para você entender o que ele está trabalhando. Então, se você tiver algum problema, porque nem tudo na vida são flores, né? A gente sempre tem problemas na hora de construir as coisas e programar. Se você tiver que depurar, você tem que entender como ele funciona. Você tem que entender a lógica das chamadas recursivas, a lógica do match, né? E a lógica da decisão, né, que é justamente o ponto que costuma gerar maior problema. Né? Então, seria nesse caso aqui... Não, aqui não tem. Seria nesse caso aqui... quando a gente tem um switch aqui. Aqui, ó. Então, por exemplo, se tiver algum problema nesse switch aqui, a gente consegue depurar e saber, opa, ele foi para o caminho 1, era para ter ido para o 2. Deve ter alguma coisa errada com o meu preditor aqui. Então, alguma coisa deve estar errada na minha gramática em termos de como que eu estruturei as minhas regras. Então, por mais que a gente não vá trabalhar com a implementação manual, você entender a manual ajuda muito a entender o Antler e trabalhar com o Antler. Que você vai conseguir praticamente enxergar a sua implementação diretamente na gramática. Tá? Ao passo que se você estiver trabalhando com o IAC, né, que é um outro tipo de analisador, né, o analisador IAC também é a mesma ideia, você faz a gramática, você compila e gera o analisador, você não tem uma associação direta entre as regras e a implementação. É invertido. Então vai ficando um pouco mais difícil de depurar. Ok? Então, como lição de casa aí para vocês, recomendo que vocês trabalhem com o Antler, façam os exemplos, né? Refaçam esse daqui e estudem ele aí, porque vale muito a pena. Ele é um dos melhores geradores de parsers que existem atualmente. E ele não funciona só no Java, né? Se você não gosta de Java, ele tem possibilidade de gerar código para C#, para JavaScript, para Python e uma série de outras linguagens aí para você. Tudo bem? Bom, então, nessa aula é só isso e muito obrigado e até a próxima.